Bora que a gente vai conversar sobre a prova da Unicamp. Vamos conversar sobre a prova da Unicamp, questões polêmicas na prova da Unicamp, uma prova que é diferente do habitual, né? Então, uma prova que tem dois componentes, uma prova objetiva de 80 questões e uma prova discursiva de respostas enxutas, como geralmente são as provas discursivas de residência. Então, assim, a prova da Unicamp, ela já vem acontecendo em duas aplicações, né? Há um tempinho, por muitas vezes com duas provas objetivas e como agora também outras com uma prova objetiva e uma discursiva. Uma prova que, no geral, chega aí e me dá boa noite, por favor. Me dê boa noite, por favor. Mas uma prova que, no geral, tinha muitas questões tranquilas. Conceito. Estou aqui. E com conceitos muito... Boa noite. Com conceitos clássicos, né? Muitas questões de nível muito básico. No entanto, ao mesmo tempo, questões bem cabeludas, né? Questões um tanto quanto exageradas para esse contexto de prova de residente. Boa noite, Ana. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Chega aí, avisa o povo. Avisando o povo. Minha conexão ficou ruim, mas foi a minha mesmo, não foi a tua, não. Foi a minha que travou tudo aqui. Avisa o povo que a gente vai passar o geral e tem, acho que pelo menos umas 8 questões da prova que a gente considera que cabe questionamento e a gente vai mostrar aqui, vai falar por quê que a gente considera que caiba questionamento. Boa noite, Jaqueline. Chega aí, vai chegando aí e avisa o povo. Avisa o povo que a gente vai passar pela prova da Unicamp. Então, no geral foi uma prova boa, né? Algumas questões interessantes, mas chamou a atenção mesmo essas questões mais muito específicas, né? E explorando conceitos que a gente não está habituado a se deparar nem durante a graduação, nem durante a preparação para as provas, nem durante a residência também. Esquisito, mas aconteceu. E é sempre legal, né, a gente lembrar que a ideia até das provas da prova de residência, a ideia tradicional é sempre a gente, assim, o concurso tem que classificar as pessoas, né, e classificar de alguma forma. Então, o ponto, geralmente no concurso, infelizmente, né, a ideia central não eu vou checar se a pessoa possui uma habilidade específica para que ela possa adentrar o serviço. Não. O ponto é classificar as pessoas de alguma forma. Então, as questões acabam tendo um cunho aleatório muitas vezes, né? Porque a gente precisa simplesmente ordenar as pessoas de alguma maneira. E isso merece críticas extremas, mas é importante a gente entender o porquê que questões dessa natureza aparecem na prova, né? Como aconteceu na prova da Unicamp, que, por sinal, né, a prova está disponível no site da Unicamp. Se tu digitares no Google Residência Médica Unicamp 2023, tu vais ter acesso lá à área do concurso. E a Unicamp sempre liberou o caderno de provas, né? E isso é muito, muito legal. Mostra o compromisso, né, com o concurso e a preocupação que tem em estruturar bem toda essa fase de seleção. Mas vamos lá, eu vou bloquear os comentários aqui, porque senão vai entrando, né? Vai entrando a galera aqui e vai perturbar, porque eu vou botar imagem na tela. Então eu vou bloquear e daqui a pouco eu libero, mas deixe-me mostrar algumas coisinhas importantes da prova da Unicamp, questões que a gente acha que são complexas. Tanto da prova objetiva, mas principalmente da prova discursiva. Na prova discursiva o peso foi maior. Eu vou mostrar aqui na tela a questão e se for da clínica eu falo, se for de outra área o professor vai falar aqui e vai trazer a problematização. A gente resolveu fazer aqui no Instagram, dar um trabalho absurdo para fazer isso aqui pelo Instagram, mas eu acho que é mais legal, a gente vai direto ao ponto. Então deixa eu chamar o Fábio para falar de uma questão problemática na prova de cirurgia, a questão 27. Vamos ouvir aqui o que o Fábio tem a falar. Fala aí, Fábio. Fala, Fabrício. Prova de cirurgia da Unicamp, muito boa, bem contextualizada, totalmente dentro do nosso sprint final.
Predomínio de trauma, e como a gente sempre fala, eles gostam muito de estudar o trauma, da teoria do trauma, da clínica cirúrgica. Muitas questões de conceitos relacionados à abordagem do trauma. Também algumas especialidades, só que aqui um probleminha na questão 27. Justamente numa questão de grande queimado de cálculo de regra dos 9. Ele coloca um desenho mostrando a queimadura de segundo grau na face anterior dos dois braços. Então a gente vai calcular 4,5 de cada lado, porque é só a face anterior. Então aí a gente já teria 9%. E quando ele pega o tronco anteriormente, que seria 18%, está queimado só a metade. Então seria mais 9. Então a gente tem 4,5, 4,5 de cada braço, mais 9 do tronco. O total seria 18. Ele dá um gabarito de 20,5 e coloca segundo o ATLS. Ficou meio confuso de onde ele tirou essa diferença, do 18 para o 20,5. Então cabe uma contestação para dizer, será que ele não dividiu exatamente ao meio esse tórax anteriormente e deu uma diferença aí? É difícil do candidato ter essa percepção e saber exatamente qual é essa diferença. Acho que a banca tem que explicar e cabe uma contestação desse gabarito. Beleza. Então esse é um ponto da questão 27. Acaba que a imagem não apareceu aqui da questão, mas estava lá no caderno, né, de questões. Tinha a imagem a figura específica, né? Enfim, mas uma questão importante que cabe discussão. Outra é essa daqui. Olha essa questão aqui. Não, olha essa questão. Olha essa questão aqui. Vê comigo. Olha só, questão 30 da prova objetiva. Assinale a variável e o valor que caracterizam a síndrome respiratória aguda grave. A resposta da banca foi letra C, relação PO2-FO2 menor que 300, que denota a presença de hipoxemia. Quem tem relação PO2 menor, relação PO2-FO2 menor que 300, provavelmente se a gente tirar o oxigênio que a pessoa recebe, a PO2 vai ficar menor que 60. Isso denota hipoxemia. Tá. Tudo bem. Se eu fosse fazer essa questão, eu fosse responder a essa questão, vendo as alternativas, frequência respiratória muito elevada, pressão inspiratória máxima menor que menos 25 centímetros de água, relacionada a esforço respiratório, PCO2 elevada. Se eu fosse analisar essa questão fazendo na prova, muito provavelmente, eu marcaria letra C. Veja. Por quê? Porque a mensagem clássica que vem de síndrome respiratória aguda grave é de um indivíduo que tem uma alteração importante de troca gasosa. Tipicamente isso acontece, a gente fala de síndrome respiratória aguda grave nas infecções, influenza, gripe, Covid, não é? Nesse contexto, a alteração de troca gasosa gera insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica, não é hipoventilação. E o marcador que geralmente traduz a evidência máxima disso é a hipoxemia. Concordo. A hipercapnia pode acontecer? Pode, em fases mais avançadas. Diferente da hipoventilação, que ela já acontece logo de cara. Por essa ideia, eu marcaria a letra C. Por essa ideia, eu marcaria e talvez acertasse a questão. Tudo bem. Isso é o que eu penso, é o que eu marcaria, é o que o examinador provavelmente quis. Só que tem um grande detalhe, papai. Um grande detalhe que é importantíssimo. É que as coisas não são do jeito que a gente quer. As coisas são do jeito que está escrito. E aí tem um detalhe importante. Síndrome respiratória aguda grave não é uma entidade. Não. Síndrome respiratória aguda grave é um status que o paciente pode atingir dentro de uma doença. Classicamente, a gente usa esse status em gripe, influenza. Isso existe há décadas já. Décadas, essa definição de síndrome respiratória aguda grave na influenza. E a gente acabou utilizando também esse conceito no contexto da Covid. Para definir se interna ou não interna, deixa o paciente... síndrome respiratória, mas isso não é uma entidade, é um status do paciente. É parecido com a ideia do sintomático respiratório
na tuberculose. Sintomático respiratório não tem nada a ver com tuberculose. O que é um sintomático respiratório? Sintomático respiratório é uma pessoa que tem sintomas respiratórios. Mas o Ministério da Saúde usou esse termo para chamar a atenção da gente, de pessoas que tussam por mais de 3 semanas, isso pode ser tuberculose. Mas o termo sintomático respiratório é muito mais amplo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque existe uma definição para síndrome respiratória aguda grave e ela depende da etiologia. Depende. Entendeu? Não é, a prova não falou qual a variável, o valor que caracteriza uma síndrome respiratória. Peraí, papai, que conversa é essa? Como assim? Não, pera lá. Sabe, uma coisa é perguntar, por exemplo, de SARA, síndrome de desconforto respiratório agudo. Isso é outra coisa. Aqui, síndrome respiratória aguda grave, que é um status como complicação de infecção, geralmente a gente usa nesse contexto. E aí tem um problema. Quer ver qual é o problema? Eu posso dizer o que eu acho, mas eu não vou dizer o que eu acho. Eu posso dizer o que eu acho dessa questão aqui, mas eu vou dizer o que está escrito, que é melhor, porque é assim que a gente embasa recursos. Então vamos lá. O que diz o Ministério da Saúde no seu conceito mais clássico e mais básico de síndrome respiratória aguda grave? O que diz o Ministério é o conceito relacionado à influenza. Síndrome respiratória aguda grave, é isso aqui, ó. Saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente. Sinais de desconforto respiratório, aumento da frequência respiratória maior que 30. 30, velho. Sabe, fala sério. Tirando criancinha piquititinha, que essa frequência pode estar ok, né? Se não, fala sério. Piora nas condições clínicas. Hipotensão em relação à pressão arterial habitual. Isso é síndrome respiratória aguda grave. Influenza, é isso. Tá no manual do Ministério. É só pegar e mostrar. Entendeu? Tá. Aqui não tem relação PO2 e FO2. Claro, né? Claro que ter uma relação PO2 e FO2 menor que 300 vai ajudar nessa definição. Vai. Mas não é o que caracteriza, assim, uma pergunta é assim, dos abaixo, o que certamente, diante de um quadro clínico agudo, denotaria isso. Entendeu? Por sinal, ter uma relação PO2 e FO2 menor que 300 não define síndrome respiratória aguda grave, porque depende do contexto. É um paciente com doença aguda? Porque se for um paciente com DPOC hipoxêmico, ele tem essa relação PO2 e FO2, isso não define. Então a questão está muito mal feita, muito mal contextualizada, entendeu? Não é só isso, tem que ter uma doença aguda trazendo esse elemento. Percebeu o ponto? Tá, isso aqui é influenza. Agora vai dizer, mas eles botaram Covid. Não, tá escrito. Tá vendo escrito onde? Que é Covid ou que é influenza. Mas tudo bem, vamos de Covid então. Segura a Covid na lata então, vamos ver a Covid. Vamos ver a Covid e o que diz o Ministério da Saúde. Tu sabe disso de cor e salteado, né? No contexto da Covid, tá aí, ó. Indivíduo que apresente, com síndrome gripal, que apresente dispneia ou desconforto respiratório, frequência respiratória de 30 é uma bela, né? Pressão ou dor persistente no tórax, saturação menor que 95% em ar ambiente, coloração azulada, cianose, síndrome respiratória aguda grave. Tá aí, ó. Tá aí. Pode pegar qualquer documento do Ministério. Tá aí. Então, eu não entendi. Eu olhei para a questão e falei assim, peraí, será que tem um enunciado antes? Será que estava falando... Não entendi. De jeito nenhum, sabe? De jeito nenhum. Então, é uma questão que quis simplificar a coisa, mas se atrapalhou. E aí eu acho que, se tu te sentiste prejudicado, marquei a letra essa daí, deixa quieto. Mas marquei a frequência respiratória. Tá aqui a justificativa, tá aqui. Não especificou a idade, então pode caracterizar. Tu vai dizer, mas ele não especificou a idade, então não é. Sim, mas na letra C, que ele deu como certo, ele não especificou que isso é um quadro agudo. Se for um paciente com fibrose pulmonar e hipoxemia, o cara chegar no pronto-socorro com dispneia, isso não é síndrome respiratória aguda grave, porque ele já tinha relação PO2 a FO2 baixa. Entendeu? Então não deu, Unicamp. Essa daí, me desculpe, mas essa não desceu, não. Não desceu. Assim como, outra questão que não desceu também. Deixa eu puxar aqui agora para a prova discursiva. Então já foram duas, né? A 27 e a 30. E agora vamos lá na prova discursiva, porque tem uma questão também complicadinha, sabe? E aí, mais uma vez, eu vou falar primeiro o que eu penso e como que eu agiria nesse cenário. Olha só. Homem, 42 anos, tem tosse seca há 3 meses. Tosse crônica. Isso é tosse crônica. Independente da definição que a gente usar. Para alguns, tosse crônica é aquela com mais de 3 semanas, para outros com mais de 2 meses. Tem 3 meses de tosse crônica.
Desde o início da tosse está usando budesonida nasal sem melhora. Tratando rinocinusite, tratando gotejamento pós-nasal, que é uma causa muito importante de tosse crônica. Nega outras queixas e nega tabagismo. Antecedente rinite sazonal, bom estado geral, pressão, temperatura, frequência cardíaca, respiratória, ausculta pulmonar, tudo ok. E fez uma radiografia que está normal. A pergunta, reação intradérmica de Mantoux 0 milímetro. O que isso quer dizer? Nada. Gastou dinheiro público à toa, porque isso não ia ajudar na investigação. Se fosse 0, se fosse 10, se fosse 20, se fosse 30. A Unicamp não precisava botar essa mensagem aí, mas tudo bem. O exame complementar indicado é o quê? Veja só. Tosse crônica é um desafio diagnóstico. Existem várias propostas para a gente seguir a investigação do paciente com tosse crônica. Várias propostas. Em linhas gerais, a ideia é a gente lembrar que as causas mais comuns de tosse crônica e que envolvem cerca de 90% dos casos são asma, rinocinusite com gotejamento pós-nasal e doença do refluxo. Essas representam praticamente 90% dos casos. No entanto, existem outras situações que a gente tem que valorizar um pouquinho na coleta da história, porque são de fácil investigação, de fácil percepção, sabe? Por exemplo, o uso de imidodieca. Hoje em dia é muito menos comum que antigamente, né? Porque se usa menos imidodieca que antes, né? Hoje todo mundo quer prescrever uma losartana da vida, enfim. Mas é uma possibilidade. Se estiver usando imidodieca, papai, tira a imidodieca, troca. Né? Ponto final. Ele não falou nada sobre isso, não disse que vai perguntar sobre isso, tal, tudo bem. Né? Mas esse é um ponto importante, a gente pergunta sempre antes. Um outro elemento é a gente pensar na investigação de tuberculose. Se o paciente tiver tosse produtiva, é um sintomático respiratório, pedir exame de escarro, apesar de tuberculose não estar entre as principais causas de tosse crônica, mas é fácil de investigação e é um problema de saúde pública. Quando é tosse seca, a radiografia já ajuda um pouquinho na investigação inicial, principalmente se o paciente não tiver outras comemorativas. O PPD não ajuda nada, C0 não quer dizer nada, mas a gente não precisa necessariamente agora insistir na ideia de tuberculose porque não tem outros comemorativos e a radiografia foi normal. O ponto é pensar nas 3 grandes causas: rinocinusite, um gotejamento pós-nasal, asma e doença do refluxo. Tudo bem. Qual que é o ponto? A maioria das orientações sobre a abordagem da tosse crônica sugere uma abordagem de tratar e checar. Tratar e checar. Como essas causas são muito comuns, a gente pode, diante do quadro clínico do paciente, dizer assim, cara, tem rinite sazonal, quer saber? Eu vou tratar via aérea superior e vou ver o que acontece. Sabe? Vou ver o que acontece. De repente melhora. Muitas vezes a gente usa até corticoide tópico nasal e antihistamínico e vê o que acontece. Aqui usaram corticoide tópico, o paciente está usando. Não melhorou. Isso quer dizer que não tem a doença rinocinusal? Não, mas assim, já sabe, diminuiu um pouquinho a chance, mas não quer dizer que não tenha. Outra doença que é extremamente prevalente dentre essas 3 é a asma. A asma e a rinocinusite competem ali pelo primeiro lugar como causa de tosse crônica. É possível que esse paciente tenha asma? É. Mas é incomum, sabia? Asma no adulto com tosse isolada é incomum, mas é possível. Se alguém me botasse na parede assim, você tem, pega uma arma assim, aponta, não vou incentivar a violência, né? Mas você tem que pedir um exame. Tem que pedir um exame obrigatoriamente para esse paciente. Tem que pedir. O que eu pediria na prática clínica? Eu pediria uma espirometria. Eu pediria. Que foi a resposta da questão. Por quê? Porque a espirometria vai me ajudar. Será que tem asma aqui? Se a espirometria vier normal, afasta a asma? Não, não afasta. Não afasta. Mas já torna menos provável ainda. A última coisa que a gente acaba investigando é a doença do refluxo, sabe? Porque é difícil diagnosticar. Para diagnosticar de verdade tem que fazer pH-metria. E tratar empiricamente também é difícil, porque às vezes pode demorar para melhorar a tosse se for por doença do refluxo. Se tiver comemorativos, a gente trata, nem faz pH-metria. Trata e vê o que acontece. Sabe? Enfim, qual que é o ponto? A banca deu como resposta espirometria. E veja, eu não achei nenhuma violência sugerir espirometria. Não achei. Nenhuma violência. Embora
na prática, a gente pudesse explorar esse paciente de outras formas. Por exemplo, associando um antihistamínico ao corticoide nasal, já que o paciente tem rinite. Mudando o estilo de vida, tem exposição a alérgeno ou não, isso seria importante. E poderia até considerar usar um período de corticoide sistêmico, porque se tiver asma, um pouquinho que seja, melhora. Eu já tenho essa informação e eu, caramba, talvez seja asma, sabe? Ao invés de pedir exame. Isso não estaria errado. O detalhe é que o examinador optou pelo caminho do exame e perguntou qual exame você indicaria. O exame. E aí, cara, não vale o que eu acho, vale o que está escrito. Sabe? Vale o que está escrito. A gente pode buscar diversas referências mundo afora de orientações sobre investigação para tosse. Diversas. Diversas. E se existe uma coisa que não é consenso, é a resposta dessa questão. E aí, para a gente não ficar percorrendo várias orientações mundo afora, vamos recorrer às orientações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Simples. Tem que seguir o que está escrito lá. Segunda diretriz do manejo da tosse crônica. Foi publicada há quase 15 anos atrás. 15 anos, mais ou menos. É o documento mais atual. E veja, não teve nenhuma revolução na investigação de tosse crônica nos últimos anos, não. Um exame mágico. Então a gente segue aquilo que está lá. Quer ver o que diz a diretriz da Sociedade Brasileira? Eu vou botar a figura aqui na tela. Ela não, nas diretrizes ela ficou horrível, a figura, e aqui obviamente vai ficar também. Mas deixa eu te mostrar aqui o que diz a diretriz. Não se assuste com o fluxograma, eu quero mostrar a imagem quase inteira aqui. Não se assuste, porque a gente não vai ver o fluxograma inteiro. Eu vou só chamar a atenção para um pedacinho dele. Então, esse é o fluxograma que está no final das diretrizes. Se for no Google e pesquisar diretriz, Sociedade Brasileira de Pneumologia, tosse crônica. É esse documento aqui. Lá no finalzinho tem isso. O que ele sugere? Primeira coisa, tosse crônica, a avaliação, tá vendo o quadradinho embaixo? A avaliação clínica, a radiografia de tórax e radiografia de seios paranasais. Ah, mas ajuda muito pouco. Não quero saber. É a orientação. Faça a radiografia de seios paranasais. Eu não peço não, viu? Eu não peço. Mas sou eu. Eu que me vire, sabe? Mas a orientação das diretrizes é essa. Então, quer fazer uma questão de prova? Tem que ser uma coisa redonda, cara. Não pode prejudicar quem estudou. Não pode. Quem estudou, o aluno de medicina, não tem vivência prática para conseguir tomar decisões em condutas as mais variadas possíveis. Tosse crônica, cara, precisa de uma estrada, sabe? Para saber o que fazer. Então, a gente, na graduação, a gente vai se prender ao que está escrito. A gente fica lendo isso aqui, memorizando isso aqui. Então tem que cobrar o que está escrito aqui, sabe? E aí vai seguindo tudo, sabe? Chega um momento aqui que até assim, entra até tomografia de seios paranasais, tomografia de tórax, entendeu? Então o ponto aqui é que, tudo bem, espirometria está errado. Não está errado, não está. Mas dependendo do que tu pediste radiografia de seios paranasais, tem que questionar a questão, tem que questionar. O que não vale assim logo de cara é endoscopia, pH-metria, sabe? Isso não vale. Não vale, mas não faz parte de fato da orientação. Mas aqui no algoritmo tem todo o alinhamento e aqui tu pode justificar o que tu escreveste. E aí é isso, né? O teu recurso tem que ser baseado no que tu escreveste. Justificar das mais variadas formas. Então essa é uma questão que sim cabe recurso e não dá para ficar quieto nela não, porque, desculpa, mas o gabarito não é um gabarito violento, mas não está redondo. Não está redondo mesmo. Tá bom? Então, questão 12 da prova discursiva também é uma questão que vale questionamento. Assim como a questão de número 21. A questão 21 é uma questão interessante. Eu não vou ler aqui a questão por inteiro, mas é uma questão do paciente com derrame pleural e a pergunta é: a análise do líquido cavitário do derrame pleural classifica como que? Essa foi a pergunta. O que essa paciente tem? Essa paciente tem um quilotórax, acúmulo de quilo, linfa no espaço pleural. É um líquido, é gordura, né? Gordura. O que vinha sendo o que transitava pelo ducto torácico, ou porque o ducto torácico rompeu ou foi comprimido, jorra para o espaço pleural. Gordura mesmo. Aquilo que acabou de ser absorvido no intestino joga tudo para o espaço pleural. Se a gente colhe o líquido pleural depois que o paciente comeu uma refeição, por exemplo, o líquido sai leitoso. Exatamente o que aconteceu aqui. Né? Isso não é pus. É um líquido esbranquiçado, leitoso e sem cheiro, sem odor. O pus, né, do empiema é um odor absurdo, né? Absurdo. O hospital inteiro sente aquele cheiro, né? É muito desagradável. É outra história. Aqui não, um líquido leitoso e com triglicérides de 2.600. É muito triglicerídeo. A caracterização do quilotórax é com a contagem de triglicérides, com a dosagem acima de 110.
Aqui está muito acima. Isso é um quilotórax. Só que qual é o detalhe da questão? É que a pergunta não foi ideal, sabe? Não foi ideal. A pergunta versa sobre a classificação do derrame pleural. E, cara, quilotórax não é uma classificação de derrame pleural. Não é. Não é. Os derrames pleurais são classificados em derrames exudativos e transudativos. O quilotórax é uma das situações que justifica o derrame exudativo. É isso. Ah, Fabrício, mas ele não dava os parâmetros para eu calcular os critérios de Light aqui. Ele não dava isso na questão, porque ele não deu a proteína sérica do paciente, não importa. A gente caracterizou o quilotórax, e o quilotórax é um tipo de exudato. Classificação derrame pleural, exudato e transudato. Então, infelizmente, essa questão, o gabarito foi quilotórax, mas a resposta exudato, que eu sei que muita gente colocou, não está errada. Não está errada. A pergunta foi mal formulada. Poderia até perguntar a etiologia, embora, né, o quilotórax um padrão de exudato que tem etiologias específicas. Pode ser traumático, pode ser tumoral por obstrução do ducto torácico. Né? Então a etiologia seria outra resposta, mas a classificação, né? A classificação do derrame pleural não é assim. Poderia dizer assim, caracteriza que tipo de derrame pleural. Aí é outra história. É outra perguntinha. Agora, classificação, não. O derrame pleural é classificado em transudato e exudato. É isso. Ele não é classificado em derrame neoplásico, derrame por tuberculose, quilotórax, hemotórax. Não. E aí, como é que a gente justifica isso? Tem várias opções para fazer a justificativa. Uma delas é pegar o que está escrito no Harrison. No Harrison, no capítulo de derrame pleural, tem uma tabelinha lá. Transudato tem as causas, exudato tem as causas e dentro delas está lá o quilotórax. Entendeu? Simples assim. Simples desse jeito. Então aqui eu acho que tudo bem preservar a resposta quilotórax, mas pedir a ampliação do gabarito para considerar um derrame exudativo, tá certo, porque a classificação é isso, é transudato e exudato. Harrison. Pode pegar o Harrison, a tabelinha do Harrison ajuda a justificar e a solicitar a ampliação do gabarito. Tá bom? Então, mais uma questão, a questão 21. E tem mais, tem uma questão da cirurgia aqui, a questão 22. Deixa eu chamar Fábio aqui para falar sobre a questão 22. Fala aí, Fábio. Então, Fabrício, a parte discursiva eu gostei muito. São questões muito diretas com respostas curtas. Eu achei até mais fáceis do que a prova objetiva. Mas a gente vai contestar um gabarito pedindo ampliação do gabarito da questão número 22. Uma questão fácil de colicistite aguda. Ele já diz no enunciado que é um paciente com colicistite aguda com diagnóstico da ultrassonografia. Ele quer saber sobre a causa, a fisiopatologia, na causa litiásica. Qual é a estrutura que está obstruída? A resposta é o ducto cístico. Está correto. A colicistite ela é causada por obstrução do ducto cístico. Mas ele coloca uma peculiaridade no gabarito. Considerar somente esta estrutura anatômica. Aí eu não concordo. Porque eu já operei inúmeros casos de pacientes com obstrução do infundíbulo da vesícula. E eu tenho certeza que muitos alunos escreveram isso como resposta. E a gente tem pacientes com colicistite aguda que o cálculo está impactado na própria vesícula, um cálculo muito grande, que não chegou a descer para o ducto cístico. E aí isso não pode ser considerado errado. Se o aluno escreveu lá que a obstrução está na saída da vesícula, no infundíbulo da vesícula, isso tem que estar considerado como certo. É claro que automaticamente vai estar obstruído também o cístico, que vai estar mais abaixo dele. Se está obstruído acima, também está obstruído abaixo. Mas isso deveria ser considerado como correto também. Mas ele deixa muito claro, lá no gabarito, considerar somente esta estrutura. Então, na minha opinião, tem que entrar com recurso aqui para ampliação do gabarito. Tem que estar como resposta correta também obstrução da saída da vesícula ou obstrução do infundíbulo da vesícula biliar. Perfeito. Beleza. Outra é a questão 33. Vamos ver a 33 aqui. Cláudio quer falar. Fala aí, Cláudio. Então, Fabrício, esta questão discursiva aqui é de número 33 da prova da Unicamp,
como a maioria das questões de pediatria que apareceram nessa prova, ela fez uma abordagem sobre um tema clássico da pediatria. Explorou doença diarreica aguda e a principal complicação dessa doença, que é a desidratação. A propósito, mais um tema da pediatria que foi abordado no sprint final, que estava presente aqui na prova da Unicamp. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado da questão para entender melhor qual é o contexto. É um menino com 2 anos de idade, ele é trazido para a unidade básica de saúde com a seguinte queixa: fezes líquidas 6 vezes ao dia, 6 evacuações ao dia, vômitos a 2 dias com piora a 1 dia. E ao final se pergunta, qual é o grau de desidratação desta criança? Ora, para avaliar o estado de hidratação do paciente pediátrico, eu preciso considerar alguns parâmetros ao exame clínico. E o que é que deve ser avaliado e observado? A condição geral ou o estado geral do paciente, boca e língua, olhos e lágrimas, a sede, como é que esse paciente consegue beber líquidos. Além disso, avaliar o enchimento capilar, ou melhor, o tempo de enchimento capilar, os pulsos e ainda o sinal da prega, como ele desaparece. Então, são esses parâmetros que precisamos observar aqui no enunciado da questão. Em relação à condição geral, o paciente apresenta regular estado geral, é uma criança hipoativa, porém reativa. Então, não é uma criança comatosa, hipotônica, letárgica. Eu já não considero, a princípio, uma desidratação grave. E há 2 sinais aqui apontando para algum grau de desidratação, que são os seguintes. Criança apresenta mucosas secas e turgor pastoso, ou seja, no mínimo o sinal da prega está desaparecendo aí lentamente. Então a classificação desse paciente, seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde e da OMS, a classificação desse paciente é como paciente com algum grau de desidratação, ou paciente apresentando uma desidratação não grave, ou apenas paciente desidratado. No entanto, o gabarito preliminar trouxe a seguinte classificação: desidratação de 2º grau ou desidratação moderada. Para realizar essa classificação, eu preciso considerar um outro parâmetro que não está descrito aqui no enunciado da questão, que é o peso. Eu preciso observar o peso anterior e o peso atual para saber qual é o percentual de perda de peso. Porque quando ocorre uma perda de peso de até 5%, eu classifico como desidratação leve. Perda de peso nesse cenário de doença diarreica aguda, uma perda de peso entre 5% a 10%, desidratação moderada. E perda de peso de mais de 10%, isso resulta na classificação de uma desidratação grave. Portanto, não é possível se chegar a essa conclusão que é uma desidratação moderada, porque não foi mencionado o peso do paciente. Qual era o peso desse menino de 2 anos anteriormente e o peso aqui no momento da consulta lá na UBS? Não está relatado. A classificação deveria ser, de novo, algum grau de desidratação, ou desidratação não grave, ou apenas paciente desidratado, e por isso cabe recurso sim nessa questão discursiva de número 33 desta prova da Unicamp. Beleza. Então, uma da pediatria, da discursiva, e tem 2 questões da ginecologia e obstetrícia. Deixa o Cabal falar aí. 39, questão 39. Então, Fabrício, a prova da Unicamp em ginecologia e obstetrícia foi uma prova boa, viu? Uma prova meio do costume da Unicamp, com casos clínicos, perguntando hipótese diagnóstica, conduta, com figuras, né? Uma boa prova. Mas houve 2 questões das questões discursivas que merecem reparo, que devem ser anuladas. A primeira é a questão número 39. Essa questão da prova discursiva, ela fala a respeito claramente de um quadro de endometrite puerperal, tá? E o gabarito deu como endometriose, nada a ver endometriose, não é? Porque é uma endometrite, veja, uma paciente no puerpério, no 8º dia de puerpério, tá? Que tem uma queixa de dor abdominal e febre. Olha, dor abdominal e febre no puerpério, o examinador está querendo te falar que é um quadro de endometrite. O que é mais sendo enunciado? Olha, a paciente, ela não tem nada nas mamas. O parto foi cesárea, lembrando que cesárea é o fator de risco mais importante para endometrite. A paciente tem diabetes, então ela é de alguma maneira imunossuprimida, imunodeprimida, relativa, eu sei, mas tem diabetes. Tá? E no exame físico, ela está febril, o útero está hipoinvoluído, né, 1 centímetro abaixo da cicatriz, com 8 dias de puerpério, está doloroso, está amolecido,
A locação está moderada no 8º dia, não é para ter locação moderada. O colo está permeável, doloroso, a mobilização. Gente, não há o que discutir. Isso é um quadro clínico de endometrite, de infecção puerperal e nada a ver com endometriose, tá? Então, certamente na hora da digitação, na hora de escrever lá, de transcrever o gabarito, ao invés de escrever endometrite, escreveram endometriose. E nesse caso não há nenhuma dúvida que esse gabarito está errado e que, portanto, essa questão vai ser anulada. Eita, o estagiário aprontou, hein? O estagiário aprontou. Mas tem outra da GO, fala aí, Cabá, 42, fala aí. Então, Fabrício, outra questão da Unicamp, da prova discursiva, tá? Que merece ser reparada é a questão número 42. A questão número 42 trouxe como gabarito doença inflamatória pélvica. E eu quero lembrar que para doença inflamatória pélvica nós temos ou um critério elaborado, que seria abscesso tubário, seria diagnóstico de endometrite, ou ainda por laparoscopia você vê lá indícios, evidências de infecção tubária, infecção pélvica, tá? Nós não temos isso no enunciado. Ou a presença de 3 critérios maiores mais um critério menor. Quais são os critérios maiores? Dor abdominal, dor à manipulação do colo e dor à manipulação de região anexial. A queixa da paciente é de dor. Mas quando ele coloca o exame físico, não tem dor na palpação abdominal. No exame físico, ele coloca que tem dor na mobilização do colo, mas não tem dor em nenhum momento de manipulação de regiões anexiais. Então, falta pelo menos um dentre os critérios maiores. Eu digo se nós considerarmos que ela tem queixa de dor abdominal, mas o exame físico não destaca isso. Tá? Mesmo que nós consideremos dor abdominal, dor à mobilização do colo, não tem descrito dor à palpação de lojas de regiões anexiais. Portanto, falta critério maior. Agora, critério menor tem, né? Tem pus saindo pelo colo, tem ela referir febre, né? Tá febril lá no exame físico, mas ela refere febre. Ah, mas eu não vou considerar o sintoma referido. Tudo bem, mas tem pus saindo pelo colo, tá? Dessa maneira, eu não fecho os critérios para a doença inflamatória pélvica. O quadro clínico, de maneira geral, lembra uma doença inflamatória pélvica? Sim, lembra. Lembra, dor à mobilização do colo e tal. Mas vejam, uma dor à mobilização do colo com secreção purulenta, até prova em contrário, pode ser o quê? Uma cervicite. Lembrando que cervicite não é a mesma coisa de doença inflamatória pélvica, tá? Doença inflamatória pélvica é uma infecção do orifício interno do colo para cima. Então eu preciso desse diferencial cervicite e DIP. Eu, se estivesse fazendo a prova, eu teria colocado cervicite. Então, como o gabarito traz outra resposta, e eu mostrei para vocês que não fecha critérios para DIP, é uma questão que certamente eu entraria com recurso e eu acho que precisa ser anulada. Beleza, perfeito, muito bom, muito bom. Então essas foram as questões que a gente considerou problemática. A prova, de fato, foi muito variada, né? Teve umas questões exageradas, mas muitas questões boas, dominadíssima pelo sprint. Por sinal, fizeram uma pergunta, uma figurinha na véspera, assim, dicas para a Unicamp, e só tinha uma que não estava na prova, né? Mas enfim, eu botei lá umas fotos de algumas coisas e foi muito legal. E é uma prova que a gente consegue prever com uma certa facilidade os temas que vão ser explorados. Ela segue geralmente um padrão. E tirando uns exageros aqui e acolá, né, com algumas lâminas que apareceram na prova e tal, e uns questionamentos sobre pesticida, herbicida, enfim, tirando isso daí, eu acho que foi boa a prova e com essas ponderações que a gente fez aqui. Beleza? Então essa era a ideia, né, live de React direto ao ponto, trazendo as questões problemáticas. E agora, papai, concentração total na prova do SUS São Paulo, que está vindo pela frente aí, prova no dia 14 de janeiro, dia 13 de janeiro, a maior live das lives da história do planeta Terra, a live das lives do SUS. Se tu não garantiste tua vaga, corre lá, porque está na reta final de vagas, né, último lote,
e vem com a gente. Pode vir que vai ser o bicho, vai ser sensacional. Valeu? Beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau.